Há evidência de que a cidade perdida da Atlântida existiu? Uau! Vamos explorar algumas cidades renomadas que foram perdidas e posteriormente redescobertas, como a icônica Machu Picchu, que foi abandonada no século XVI e revelada mais uma vez no século XX. Outra cidade cativante é Angkor, no Camboja, que, embora nunca tenha sido verdadeiramente perdida, exigiu uma extensa restauração para recuperar o seu magnífico fascínio. Lendas também abundam em cidades como Eldorado, a cidade perdida do ouro e a cidade perdida de Z, que atraíram exploradores da Europa, alguns dos quais nunca mais voltaram para casa. Mas hoje, vamos nos aprofundar no que talvez seja o mais lendário de todos, e a evidência de que a cidade perdida de Atlântida existiu. Para descobrir as origens da Atlântida, devemos viajar de volta ao antigo filósofo grego Platão, um nome que você provavelmente já encontrou. Platão, o autor dos Diálogos Socráticos, criador da alegoria da caverna e pioneiro em ideias sobre justiça, direito e aprendizagem, lançou as bases para esta história. Dada a estatura de Platão, deveríamos levar a sério a sua história da Atlântida. Bem, embora alguns acreditem na realidade da Atlântida, a maioria interpreta a narrativa de Platão como uma alegoria a uma história com significados ocultos. Por volta de 360 AC, Platão descreveu esses Atlantes como levando uma vida bastante idílica. Se tal lugar existisse naquela época, a Atlântida teria uma classificação notavelmente elevada em padrões de vida. Segundo Platão, os habitantes não eram apenas humanos, mas também semelhantes a deuses. A localização exata da Atlântida permanece amplamente debatida, com sugestões que vão desde o Mediterrâneo até perto de Espanha, do Pacífico, das Caraíbas, ou mesmo perto da Antártida. A Atlântida é descrita como uma ilha principal cercada por ilhas menores, um refúgio de tirar o fôlego repleto de vida selvagem única e metais preciosos abundantes. Viver ali era semelhante a uma existência utópica, prefigurando o conceito de utopia cunhado por Sir Thomas More em 1516 para denotar o auge da civilização humana. Os Atlantes gozavam de proteção formidável, graças à sua marinha inexpugnável. No entanto, muitos céticos veem a Atlântida como uma mera alegoria de arrogância, um orgulho excessivo que leva à queda. Para os gregos, arrogância significava orgulho excessivo, violando os limites estabelecidos para os humanos. A mitologia grega frequentemente ilustrava as consequências de tal orgulho, normalmente resultando em uma queda rápida e violenta em desgraça. A Atlântida seguiu um caminho semelhante. Na narrativa de Platão, os Atlantes, que antes viviam luxuosamente, tornaram-se corruptos, gananciosos e moralmente falidos. Platão pode ter previsto o declínio potencial das grandes civilizações, dando origem à teoria do declinismo. À medida que o povo se tornou guerreiro e expansionista, perdeu-se. Em resposta, os deuses desencadearam horrores, incluindo terremotos e inundações. Platão escreveu, e em um único dia e noite de infortúnio, todos os seus homens guerreiros afundaram na terra, e a ilha de Atlântida da mesma maneira desapareceu nas profundezas do mar. Por essa razão o mar naquelas partes é intransponível e impenetrável, porque há um banco de lama no caminho, e isso foi causado pelo afundamento da ilha. Embora esta narrativa seja frequentemente considerada alegórica, Platão pode não ter inventado totalmente a história. Platão entendia que as sociedades eram suscetíveis à corrupção e estava ciente do desaparecimento de civilizações devido às forças caprichosas da natureza, como as enormes erupções vulcânicas. Agora, devemos considerar se Platão inventou inteiramente esta história ou se ela estava enraizada numa civilização real com embelezamentos. Alguns estudiosos defendem a existência da Atlântida, apresentando casos ao longo da história, apesar de serem categorizados como pseudo-arqueologia. Um indivíduo a quem se atribui o renascimento do interesse pela Atlântida durante o século XIX é Ignatius L. Donnelly, um congressista dos Estados Unidos e cientista ocasional. Seu livro Atlântida, o mundo antediluviano postulou a existência de um mundo antigo tecnologicamente e moralmente superior. Donnelly chegou a sugerir que a Atlântida gerou outras culturas avançadas, como a Maia. Apesar de sua narrativa convincente, a falta de provas incontestáveis continuou sendo um obstáculo. No entanto, o seu trabalho levou muitos a reavaliar a Atlântida como um contraste utópico com a corrupção do seu mundo contemporâneo. Donnelly até especulou que o Jardim do Éden tinha suas raízes na Atlântida, ligando o desaparecimento da cidade ao grande dilúvio bíblico. Abraçar sua teoria exigia a crença no grande dilúvio, um tema ainda debatido entre vários grupos religiosos.
Outra teoria situa a Atlântida ao largo da costa das Bahamas, uma noção iniciada por Donnelly e popularizada por Charles Berlitz na década de 1970. Os proponentes apontam para a Estrada de Bimini, uma formação submersa que lembra os restos de uma cidade submersa. Os geólogos, porém, afirmam que esta é uma ocorrência natural, não uma cidade artificial. Uma teoria diferente postula a Atlântida como parte da Antártica, conforme proposto por Charles Apgood em 1958. Apgood sugeriu que a Atlântida se separou da Antártica há cerca de 12 mil anos, com a porção temperada restante hospedando uma civilização avançada. Desde então, os avanços nas placas tectônicas desacreditaram essa teoria. Alguns propõem que Platão se referia à cultura minoica, localizada em Creta e em outras ilhas do Egeu. A cultura minoica primitiva, que remonta a 3500 AC, influenciou a cultura grega antes que os terremotos e a erupção do vulcão Terra levassem ao seu declínio. A alegoria de Platão pode ter se inspirado neste acontecimento histórico, com alguns embelezamentos para transmitir a mensagem de como a grandeza pode desmoronar e o poder pode sucumbir à corrupção. Graham Hancock, uma figura controversa conhecida por reinterpretar a história de culturas antigas e fazer experiências com alucinógenos como a ayahuasca, sugeriu que pode haver mais na nossa compreensão da existência humana do que a ciência convencional permite. Hancock não afirma necessariamente a existência da Atlântida, mas afirma que civilizações antigas avançadas em todo o mundo desapareceram misteriosamente há cerca de 12 mil anos. Numerosas outras teorias colocam a Atlântida em vários locais, como o Mar Negro, a Irlanda ou a ilha portuguesa da Madeira. Nenhuma destas teorias representa um desafio significativo ao consenso de que Platão provavelmente empregou a narrativa da Atlântida como um dispositivo literário, e não como um relato histórico. Evidências concretas permanecem ilusórias. Concluindo, a existência da Atlântida continua a ser um tema de fascínio e debate. Embora persistam algumas teorias e interpretações, a ausência de provas conclusivas continua a alimentar o ceticismo entre estudiosos e cientistas. Quer a Atlântida tenha sido uma cidade real ou um conto metafórico de advertência, ela permanece como um mistério atemporal, aguardando mais exploração e descoberta. E você, acredita que a Atlântida existiu? Se sim, compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo episódio. Um grande abraço.